Olá pessoal, professor Wilson Cândido, com mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva, continuando a falar sobre programas de intervenção para o autismo e dessa vez trazendo o método Padovan. O que é? Como ele funciona? Quando aplicar o método Padovan? Bom, o método Padovan de reorganização neurofuncional ele foi desenvolvido por Beatriz Padovan, e é considerado uma abordagem terapêutica que objetiva recapitular as fases do neurodesenvolvimento dessa criança, usados aí como estratégia para habilitar ou reabilitar o sistema nervoso. Lembrando que é um método que se utiliza não apenas com crianças, mas com diversas situações de idades e de quadros diagnósticos distintos. Uma terapia clássica de reorganização neurofuncional, que recapitula os movimentos neuroevolutivos ligados aí a sistema de locomoção e verticalização do ser humano, movimentos neuroevolutivos do sistema oral, que leva ao domínio da musculatura da fala, importante para o processo de comunicação, dos movimentos neuroevolutivos do sistema ligado ao uso das mãos e da sua ampla e rica capacidade de articulação, dos movimentos neuroevolutivos dos olhos, com sua organização muscular complexa. Portanto, é um método que se utiliza aí de ferramentas de recapitulação dos movimentos, não só do sistema de locomoção, mas oral, manual e visual. O método Padovan, ele recapitula o processo de aquisição do andar, falar, pensar de maneira dinâmica, estimulando aí a maturação do sistema nervoso central, que tem como objetivo tornar o indivíduo apto, capaz de cumprir seu potencial genético e assim adquirir todas as suas capacidades do neurodesenvolvimento ou amplas enquanto funcionamento global, como locomoção, linguagem e pensamento. Ele é usado como estratégia para reabilitar o sistema nervoso depois que perdeu suas funções, aí no caso de um acidente. Ele é usado para impulsionar o desenvolvimento, em se tratando de atrasos ou distúrbios do neurodesenvolvimento. Ele é usado para melhorar a qualidade de funcionamento e integração do sistema nervoso e em casos ligados aí às disfunções como transtorno específico da aprendizagem, autismo, TDAH. No nosso vídeo estamos falando mais do autismo, mas é um método que se utiliza para diversas condições diagnósticas. A técnica pode ser aplicada em todas as faixas etárias, do bebê à terceira idade, ou à melhor idade, tendo aí excelentes resultados. Para ser aplicado, o método Padovan não necessita sequer da colaboração do paciente, pois não é preciso que seu nível de consciência esteja normal para que as estimulações tenham efeito. Isso é muito interessante porque pode ser aplicado em consultórios, em leitos, UTIs de hospital e também nos espaços domiciliares. Como funciona o método Padovan e como traz esses resultados? Bom, o sistema nervoso é o principal mediador e modulador das diversas atividades humanas. Tudo que fazemos no dia a dia é regulado e comandado pelo nosso sistema nervoso. Possuímos um programa genético desde a nossa formação embrionária, mas para torná-lo de fato efetivo necessita de estimulação e ambiente adequado. Vitor da Fonseca defende a ideia de que aprender envolve a simultaneidade de uma integridade neurobiológica e a presença de um contexto social facilitador. Isso a gente não pode esquecer. E em se tratando de uma pessoa com dificuldades neurológicas, neurobiológicas ou do neurodesenvolvimento, esse contexto social tem que ser cada vez mais facilitador, utilizando-se desse ou de qualquer outro programa ou método de intervenção. Após o nascimento, o bebê passa por etapas neuroevolutivas, ou do neurodesenvolvimento, que são muito específicas, que vão aí promover e levar ao amadurecimento e à integração de todo o seu sistema nervoso. Esse processo vai permitir ao indivíduo alcançar um bom desempenho sensório-motor, de fala, de linguagem, desenvolvimento psíquico e cognitivo. Então, nesse contexto do método Padovan, são realizados exercícios corporais que recapitulam todas as fases de aquisição da marcha humana, passando aí por etapas
passo a passo do processo de deslocamento, de verticalização do corpo. Em seguida são propostos exercícios de reeducação das funções reflexos vegetativas orais, como respiração, sucção, mastigação, deglutição. As funções orais são consideradas, nesse contexto, pré-linguísticas e preparam os movimentos da fala articulada, que aí é um prejuízo lá na apraxia da fala, essa articulação, né? E é um prejuízo nos contextos do autismo, dando base ao processo da comunicação humana e, assim, favorecendo uma linguagem que seja funcional. O objetivo do método Padovan é recuperar essas funções perdidas, ou recuperar funções não adquiridas, ou ainda preparar esse indivíduo para que possa adquirir funções e capacidades para as quais ele tenha potencial para desenvolver. Método de reorganização neurofuncional Padovan é um método que pode ser aplicado como reabilitação, prevenção e manutenção. Reabilitação nos casos patológicos do sistema nervoso, além dos casos em que o indivíduo não esteja alcançando o seu desenvolvimento normal, pleno, seja ele motor de fala ou de linguagem, além do processo de aprendizagem, ou em condições aí que tenham atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, no neurodesenvolvimento. Enquanto prevenção e manutenção, ele busca aí trabalhar todas as funções, melhorando o desempenho motor e cognitivo, associando aí a melhora na memória, criatividade, prática esportiva, coordenação motora ampla e fina. É excelente também na geriatria, quando o indivíduo vai ao longo do seu processo de envelhecimento perdendo aí algumas de suas competências. O método Padovan de reorganização neurofuncional, ele é indicado para todas as idades nos seguintes casos: distúrbios motores, paralisia cerebral, dificuldade de coordenação motora ampla, coordenação motora fina, dispraxias, apraxias, já falou sobre isso em um outro momento, acidente vascular encefálico, ou acidente vascular cerebral, como queira chamar, traumatismo craniano, distúrbios de fala, distúrbios de linguagem, distúrbios articulatórios em geral, como trocas, omissões e substituições de fonemas, afasias motoras e afasias sensoriais, atrasos de aquisição da linguagem, em caso de gagueira, dentre outras condições aí associadas à linguagem. Transtornos específicos da aprendizagem também são contemplados, e aí entra a dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia. É utilizado também em casos com pacientes com TDAH, em casos de autismo, a gente está reforçando algumas comorbidades, inclusive associadas, para motricidade oral, né, respirador bucal ou oral, deglutição atípica, em casos de disfagia, que é a dificuldade para deglutir, e maus hábitos orais em geral. Distúrbios neuromotores em diversos quadros sindrômicos, como o síndrome de Down, dentre outros quadros que trazem prejuízo nesse contexto apresentado. É utilizado em doenças degenerativas do sistema nervoso, é utilizado em quadros demenciais, em quadros de Parkinson, Alzheimer, em distúrbios neuropsiquiátricos, como depressão crônica, onde muitas vezes há prejuízos diversos aí nesse processo, né, neuropsiquiátrico, em casos de síndrome do pânico, em pacientes em UTI, em pacientes em quadros de coma, em disfagias. Olha, é uma ampla possibilidade de uso que se pode fazer com o método Padovan, tá? O profissional da fonoaudiologia é um profissional que pode fazer uso disso no contexto da estimulação para a aquisição da linguagem, mas outros profissionais que utilizam o do Padovan nas suas áreas de formação, terapia, fisioterapia, dentre outras áreas que fazem a formação e têm esse perfeito treino para o uso do programa, também podem fazer uso funcional do método Padovan. Um programa que também é utilizado, nesse caso aqui, para pacientes com autismo e que é muito bem-vindo, desde que haja responsividade por parte do paciente, que ele dê respostas ou feedbacks positivos, e aí o programa sim é considerado muito bem-vindo. Não só isso, como qualquer outro programa, ok? Método Padovan, mais um programa de intervenção para o autismo e para tantas outras condições que a gente citou, trazendo aqui dentro dessa série de vídeos estimulação cognitiva. Eu sou o professor Wilson, um abraço e até breve.